Ela surfa há mais de 20 anos e já passou por alguns desafios. Eu converso hoje com a campeã mundial Jaqueline Silva. O Palavra Aberta já está no ar. A catarinense Jaqueline Silva nasceu em Florianópolis em 1979. O contato íntimo com o mar já vem desde os tempos de infância. Começou a dar as suas primeiras remadas na companhia do irmão mais velho, em uma época em que o surf ainda mantinha o lado romântico. O destino a colocou à frente de Bira Schaufert, seu técnico empresário, e o responsável pela sua primeira prancha de fibra de vidro. Incentivada por seu pai, logo começou a despontar. Isso no momento em que os campeonatos não contavam com a categoria feminina. Para poder participar, Jaque competia com os garotos da sua idade na categoria de base. Estamos aqui na casa da Jaqueline Silva. Gostoso aqui na varanda, verão. Mora perto da praia? Moro próximo à praia, sim. A 100 metros aqui, né? Próximo da casa dos meus pais também, né? Então, na verdade, eu moro aqui há pouco tempo e como eu sempre morei com eles, né? Então é difícil estar aqui sozinha, né? Então eu passo praticamente o dia na casa deles. Entre, claro, né? Um surf. Ainda vai na casa dos pais. E vai surfar a pé? Vou a pé. Eu normalmente, assim, eu costumo olhar a barra primeiro. Se não tem uma condição legal, assim, eu pego o carro, vou até a Praia Mole ou até o Moçambique. São meus locais de treino. E para saber como é que tá as ondas, assim, primeiro tu pega o telefone, vai pro site, internet ou já vai direto à praia? Olha, na verdade, eu tenho um vizinho que tem uma biruta. Então a primeira coisa que eu olho quando eu acordo, eu olho pra biruta dele. Aí eu vejo o vento. Aí, de acordo com o vento, eu já sei onde eu vou. Isso bem cedo, de manhãzinha cedo? 7, 8 horas, depende da hora que eu acordar, mas geralmente cedo. Jaqueline, como é que tudo começou, assim, o surf na tua vida? Como é que foi? Bom, eu comecei quando eu tinha 9 anos de idade, aqui na Barra da Lagoa mesmo, né, onde eu cresci, passei toda a minha infância aqui, sempre na companhia do meu irmão mais velho, o Leandro, né, e ele que foi um dos maiores incentivadores, assim, acredito que se ele não tivesse entrado nessa comigo, eu jamais teria seguido sozinha, né. E hoje o Leandro surfa? Surfa também, inclusive ele faz minhas pranchas, né, o Leandro Silva, ele é shaper, né, faz muitas das minhas pranchas. E ainda é meu companheiro. Hoje, claro, ele é bem atarefado, tem as coisas dele além de ser shaper, né, fazer prancha. Ele é um pouquinho mais velho que tu, ele ia pra praia com a prancha, você ia atrás, assim como a irmã acompanhando o irmão? Sim, a gente sempre ia junto, a gente era tão apegado que os dias assim que ele não ia, eu também não ia, porque eu não queria ir sozinha. De tão apegado que a gente era surfar junto, né? E naquela época a gente não tinha 2 pranchas, a gente tinha uma só. Então a gente revezava. Sim. Cada um pegava uma ondinha, depois o outro saía, dava prancha, e ia revezando, né? E os pais de vocês incentivaram? Meu pai, principalmente. A minha mãe ainda era um pouco contra no começo, que achou que não ia dar certo. Eu era menina também na época, não tinha ninguém, né? Então, como só tinha homens, ela achou que era uma coisa que podia não dar certo. Pois então apesar de tu muito nova, há quanto tempo isso? Faz pouco tempo, porque ela é nova. Então, imagina, menina surfando era difícil, né? Naquela época era muito difícil, né? Tanto é que eu comecei a competir com os meninos, que não tinha categoria surf feminino e nem o número de atletas suficiente. Mais ou menos que ano começaram as categorias de feminino? 90, mais ou menos, 91. Que foi quando implantaram a categoria surf feminino no circuito catarinense que comecei a correr. Isso. Aí começou a viajar? Eu comecei a fazer primeiro o circuito catarinense, minha família acompanhava, né? A gente tem 4 irmãos e meus pais também. Quando a minha mãe viu que realmente era aquilo que eu queria, eles começaram a acompanhar. E o meu irmão mais velho também me acompanhava, ele também surfava e competia. Então eles iam para acompanhar nós dois, né? Eu na categoria surf feminino e ele na categoria dele, iniciante, o mirim que era por idade, né? Então a torcida era para nós dois, né? Então meus pais acompanhavam, meus irmãos junto também. E tinham mais ou menos 10 etapas do circuito catarinense, né? Então a gente viajava de carro. Todos. Vocês são quantos filhos? Somos 4. Iam os 4 e os pais, que legal, né? E 6 no carro e era tudo pequenininho, cabia todo mundo, né? Isso, depois começasse a te projetar mais individualmente, como é que foi? Depois eu comecei a correr o circuito brasileiro amador, né? Que aí era etapas São Paulo, Rio, Nordeste, Rio Grande do Sul. Aí tu tinha quantos anos? Tinha 13, 14 anos, mais ou menos. Ali já estava, a família já sabia que não tinha mais jeito, aí não tinha mais volta, aí era aquilo ali, aí foi o apoio, assim, total, né, total, me acompanhava em tudo. O meu pai começou a me acompanhar nas etapas do circuito brasileiro, ele ia comigo também, né, não dava para ir toda a família pelo custo financeiro, né, mas meu pai sempre me acompanhou, né, só para fora que aí ele não deu mais para ir, porque realmente o custo era bem alto, né.
Daí entrou imagina o Bira. as viagens pro exterior. O Sim, Bira, entrou o Bira, que foi o Bira que me deu a primeira prancha de fibra, ele que me deu a primeira pranchinha e foi a primeira ele foi pessoa... o quê? O teu empresário? Sim, no início sim, né? Foi empresário, ele conseguiu a minha primeira prancha nova, mandaram fazer para mim, na minha medida, meu tamanho, meu primeiro apoio, né? Que pagava ali inscrição no campeonato, pagava alguma despesa. E depois o patrocínio principal para poder correr as etapas do circuito mundial, né? Que aí ele começou a me acompanhar também. Aí a coisa engrenou. Aí engrenou. E aí foi tudo uma questão de tempo, assim, né? As coisas foram acontecendo. Eu tô vendo que tem uma salinha ali com várias pranchas. Sim, Mostra sim, pra sim. gente? Claro, claro, com certeza. Ai, que Vamos bom. Vamos lá? Vamos lá, Então claro. vamos lá. There's a house with a great big tone. Being in America with that breeze, I watch my breath fly in the air. Ô, Jaque, olhando as pranchas, parecem todas iguais. Elas são realmente iguais? Não, na verdade ela tem muita diferença, né? Ela vai muito de acordo com o tamanho e peso da pessoa, né? As medidas dela. Aqui eu tenho prancha G de 5,9, que é um tamanho mais ou menos a minha altura, até 6,2, que é um pouco para ondas maiores, né? E mudam também todas as medidas, né? Ah, então tu escolhe a prancha dependendo da onda? Do mar, eu olho o mar assim, dependendo do tamanho do mar, eu escolho qual prancha que eu vou surfar. E o campeonato, como é que é? Quantas tu leva numa viagem internacional? Normalmente eu levo de 4 a 6 pranchas numa viagem, né? Porque, e como são lugares que eu já conheço, já fui, a maioria, então eu sei mais ou menos a condição que dá naquele local, né? Naquele mar. Então eu já sei mais ou menos as pranchas para levar, assim, né? A condição, tamanho, medidas e tudo certinho, né? Ah, então uma é diferente. Qual a tua preferida? Olha, na verdade, hoje não tem nenhuma preferida, essas duas são novas, eu peguei há uma semana. Eu surfei muito pouco com elas ainda, e elas mudam muito por causa da quilha aqui, né? Essa quilha a gente troca, tem vários tamanhos, tem espessura, tem base. Então, cada dia eu vou trocando uma quilha e vou sentindo a prancha, né? Então, eu não consegui ter uma favorita ainda, né? Então, tem que surfar mais, treinar mais Pra com elas. saber, Porque são novas. Uhum. Ah, então dá, que legal. E ali tu guarda Aqui são as roupas de borracha, né? e as capas que vão nas viagens. As capas que vão na viagem aqui, né? São tudo capas. Os lash aqui, né? Os lash que a gente usa para segurar a prancha, né? E são tudo aqui Então tem uma salinha especialmente reservada para as pranchas. Sim, aqui os equipamentos. Assim. Ah, legal. Tá, e aqui? Então aqui tem essa área da sala, né? E aqui essa prancha que legal. é uma prancha que quebrou ao meio. Aí como não tinha mais utilidade, né? Porque depois que a prancha ela é remendada, ela fica muito pesada. Aí eu conheci um artista que faz pintura. Que trabalho legal. Aí ele juntou, né, as duas partes da prancha, fez esse trabalho. Aí ele pegou pintou uma ali. foto minha, pintou. Aí fez esse desenho na prancha, essa arte, né? E esse Isso cantinho aqui, é gostoso, né? sim, isso aqui é um troféu também, né? Um quadro troféu, né? Foi uma etapa que eu ganhei na Austrália em 2004. Ah, Roxy que lindo. Pro, uma etapa da Elite, né? Aí botei como decoração aqui na lareira, né? E ficou uma E aqui decoração linda. Sim, aqui depois do meu quarto, claro, né? É o ambiente que eu mais gosto, assim, fico mais tempo. Um cantinho sagrado. Sim, escuto Visão. um som, vejo televisão, né? E lá Eu tem a gosto sala bastante. do troféu, Lá é a é sala isso? dos troféus, Ah, né? não, essa a gente vai ver. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Aqui é onde eu Nossa, coleciono que legal. aqui, né? Meus troféus todos, né? Desde o início da carreira, que foram esses troféus aqui de vidro, né? Troféus aqui que são os primeiros dos primeiros, né? Que era tudo de vidro ainda, né? Ah, tá. Daí coloca por ordem, assim? Não, na verdade não tá em ordem. Eu meio Tá, que fui virou, é uma colocando, decoração. Sim, Assim. é uma decoração, assim, não tá nada em ordem, né? E... Não, mas tá muito bem organizado, tá muito bonito esse ambiente. Aqui é um canto especial para eles aqui mesmo, é um cantinho né? especial, né? Aqui eu guardo várias lembranças aí de vitórias, né? Campeonatos, finais, né? Ah, tá. E aqui, esse aqui? Isso daqui foi na África do Sul, um evento que eu ganhei Esse aqui deve ser pesado, né? Pesado, foi um trabalho para trazer. Esse é o mais pesado que Esse tem? veio no colo no avião. Não, só imagina a premiação, a pessoa vai viajar, né, gente? É porque tem alguns grandes, esse daqui eu ganhei esse aqui, né, que foi o que eu ganhei agora, foi o último na verdade, que foi no Havaí, em final de 2010, né, que eu fiquei em quarto lugar, que foi o troféu que me garantiu novamente a classificação na Elite. Tá, e ele foi o último porque depois teve o acidente. Sim, correto, aí depois eu não participei mais de competição, então esse acabou sendo o último do ano de 2010, né, 2011 acabou... Ô, Jaque, conta pra gente desse acidente, como é que foi? Bom, o acidente foi um imprevisto que aconteceu, né? Tava durante uma competição na Austrália, na segunda etapa do WT, né? Que é a Elite.
e estava indo cedinho para a praia para poder competir, treinar antes de começar o evento. E quando eu me deparei com um carro vindo na contramão e não tive muito o que fazer, né? Foi muito rápido, né? Isso foi de dia? Foi 7 horas da manhã. Foi bem cedo, que estava né? amanhecendo e... Sim, foi cedo, assim, não tinha nem movimento na estrada, mas tive a infelicidade de a pessoa, ela deu um AVC, né, o motorista do outro carro, e acabou perdendo o controle do carro e me atingiu na contramão, né? E imagina o susto, né? Foi grande, né? Eu fora de casa ali, né? E na verdade eu pensei mais na minha família, assim, né? Que eu tava lá naquela situação e minha família nem sabia o que tinha acontecido ainda, né? Então eu fiquei preocupado, assim, com as notícias que iam correr, que normalmente, assim... E na hora que tu desse conta, foi o joelho? Foi o joelho direito, foi o joelho direito. Na hora eu não me dei conta, assim, eu fiquei tão assustada que a hora que parou o carro, a minha primeira reação foi sair do carro. Até porque, assim, eu... Saiu, colocou o pé no chão? Na verdade, assim, eu pulei pela janela do carro, né? Então quando eu pulei, eu caí com as mãos primeiro, depois caí com o corpo e depois eu me deitei no chão. Eu não... Quanto tempo levou para chegar no socorro? 2 a 3 minutos, porque foi perto de um posto da polícia. Que bom que foi rápido, na verdade, né? foi na frente de um posto da polícia, então as pessoas já viram, vieram me socorrer, eu e o outro carro motorista. Que ele teve o AVC também chegaram também levaram ele? O pessoal socorreu ele e outro eu, né? Como o caso dele era mais grave, parece que levaram de helicóptero, que eu fiquei sabendo depois, né? Eu fui levada de ambulância e o pessoal fez os primeiros socorros ali, falaram que eu tinha fraturado o joelho direito. Depois que passou um pouco aquela adrenalina, aquele nervosismo, eu comecei a sentir. Então... Andava de muleta ou cadeira? Primeiro foi um andador, né? Aquele sei, que foi assim. Velhinho, assim, né? Que tava que nem uma velhinha na primeira semana ali. Mas depois foi de muleta, né? Mas ainda sem botar o pé no chão, só com uma perna, né? E depois as coisas foram progredindo, né? Com a fisioterapia toda semana, 5 dias por semana. Depois comecei a hidroterapia, fui pra piscina, né? Fiz 2 meses de hidroterapia. Foi quase um ano, então, realmente. Foi assim, e agora tu tá começando, já entrando em campeonato agora? Não, na verdade o circuito começa pra mim agora mês que vem, né? Em fevereiro, na Austrália. E tipo assim, de lá até aqui foi aquela loucura toda, né? Muito empenho, muita dedicação, assim, né? E esse ano já tem algum apoio, incentivo, patrocínio para começar esses campeonatos mundiais? Eu tenho um apoio da Starpoint, que é uma surf shop, que eu já tenho um apoio deles há 12 anos já, sempre ali me acompanhando. E esse ano eu tenho um contato já com o Fundo Esporte, né, que é o governo do estado. E estou esperando aí uma resposta deles, né? Na verdade, já se comprometeram a me ajudar esse ano, né? E eu só estou esperando o sinal verde realmente, né? Para poder dar início iniciar as viagens, né? As viagens, Eu quero te ver surfando, mas tá chovendo. Como é que faz quando tá chovendo? Surfa? Olha, eu gosto muito de surfar com chuva porque não tá tão quente, né? Hoje o sol tá tão quente assim que eu prefiro os dias nublados começou com o sol e agora começou a pingar. E por conta da chuva o pessoal não sai muito de casa e fica menos gente, senão aí a praia fica pra ti. Vazia, aí fica bom. Mesmo? Vamos lá, aqui pertinho? Vamos à praia? Vamos, que bom. Lá. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Ô Jaqueline, como é que tava? Bom, hoje não é um dos melhores dias, né? Pra prática do surf, mar muito pequeno, muito vento. Mas a água tá uma delícia. Na verdade eu fiquei tanto tempo sem surfar, né? Que eu acho que qualquer queda vale, né? Pra poder voltar em condicionamento. Mas hoje tá bem complicado, o mar baixou bastante, ontem tava melhor. Mas acho que só pra ter entrado e tomado um banho, dando uma remada já tá valendo. Jaqueline, muito obrigada pela entrevista, gostei de te conhecer melhor, conhecer a tua realidade, como tu vives, como é a tua vida. Muito obrigada. O Palavra Aberta fica por aqui. Até mais. What is it you